Queridos irmãos, bom dia. Vamos neste momento dar continuidade à nossa série de estudos sobre oração. Hoje nós vamos enfocar o aspecto comunhão. Então eu os convido para abrir a Bíblia no Salmo 63. Salmo 63. Vamos ler os versículos 5 e 6. Salmo 63, versículos 5 e 6, onde está escrito assim: Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Versículo 7 diz: Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Amém. Um outro aspecto da oração é a comunhão. Eu gosto sempre de lembrar a história daquele garoto que foi ao gabinete do pai e chegou lá. Ele parou sentadinho perto do pai dele. E quando o pai perguntou: Sim, meu filho, o que você quer? O que você veio fazer aqui? Ele respondeu: Nada, só queria estar com você. Só queria estar com você. Algumas vezes, durante a oração, apenas paramos tudo e ficamos em silêncio, contemplando a presença do amado. É interessante ver como muitas pessoas dizem que vão orar. E quando chega lá, eles começam a falar. Muitos nem dizem Pai, dizem assim, Deus. E começam a falar e falam. E depois eles dizem em nome de Jesus, amém, e vão embora. É como se eles vomitassem alguma coisa. Acabou. Dá a impressão que Deus diz assim, e eu não vou falar. Você não quer me ouvir? Há um momento na vida de Samuel, ele ainda era tão jovenzinho. Quando Deus dizia Samuel, Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Ele ia lá, foi durante a noite, ele ia ao profeta, ao sumo sacerdote, ele dizia, o Senhor me chamou, ele disse, não. Samuel voltava. E Deus diz, Samuel, Samuel. Ele voltou de novo. O Senhor me chama, ele disse, não. Mas, depois ele diz, Samuel, se você ouvir de novo a voz lhe chamando, você diga assim, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel voltou. E quando Deus chamou Samuel, Samuel, ele disse, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Então foi aí que Deus falou com Samuel. Foi a primeira vez, e daí Deus então continuou a falar, porque Samuel aprendeu que Deus fala e ele tem que ouvir. Esse Deus que falou com Samuel, que falou com Abraão, parece que hoje não fala com seus filhos. Por quê? Ele quer a nossa atenção. Parece que nós hoje estamos dizendo assim, pode ouvir, Senhor, porque a tua serva vai falar. Pode ouvir, Senhor, porque o teu servo vai falar. É como se Deus fosse só ouvidos e nós o entulhamos de coisas. Não é assim.
Precisamos ouvir. Quando Deus tirou Israel do Egito, a primeira palavra que Deus disse para ele foi: ouve, ouve, ó Israel. Sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ouve. Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo, elas me seguem. 7 cartas Jesus escreve para as igrejas da Ásia Menor. Uma era diferente da outra. Para cada uma mensagem, a própria mensagem que a igreja necessitava. Mas para todas, Jesus Cristo encerra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, para ouvir o Espírito, precisa ter ouvidos espirituais. Como que você vai ouvir o Espírito se você nem para? Você nasceu no Espírito, então você tem ouvidos espirituais. Como que você não para diante de Deus na sua oração e fica em silêncio? No início da minha vida de oração, eu tinha dificuldade porque a minha mente ia para todo lugar. Então eu tive que trazer a minha mente em disciplina. Se você está na igreja, você está com seu filhinho, não tem com quem deixar que você confie. Ele não para, você segura ele. Ele quer descer, você segura, você segura, prende ali, fica quieto. E daqui a pouco ele vai relaxando. Daqui a pouco ele está dormindo. Porque ele descansou. Você disciplinou aquela situação. Assim é a sua mente. A sua mente não tem o hábito de ficar focando uma coisa só. Então você precisa aprender a segurar a sua mente. Uma das formas que eu tive para disciplinar a minha mente a ficar parada, concentrada na presença de Deus ali, é ficar parada dizendo: Pai, Pai, Pai. Essa palavra vai me enchendo. Eu vou entrando na presença dele. Eu vou ficando ali. E quando eu vejo que minha mente está para sair, eu digo: Pai. No início da minha vida de oração, eu até compus uma frase para cantar para Jesus, só com as palavras: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Enquanto está no silêncio, eu não consigo perceber a voz dele. Eu digo: eu quero te amar mais, cada vez mais. Quero fazer só a tua vontade, Senhor. Que desejo de perceber mais e mais a tua presença. Como se eu entrasse num rio e fosse banhada toda aquela água. Ó, que a tua presença me cubra agora, me inunde agora. E assim eu vou devagar. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Olha, nós precisamos aprender que ter comunhão também precisamos. O subconsciente, no nosso subconsciente, nós precisamos chegar a Deus. Quando o nosso último pensamento é um cântico de amor a Ele, nosso subconsciente, que não dorme, estará a noite toda repetindo aquela frase. Vá dormir.
deixando uma frase no seu subconsciente para Deus. Orando, seguramente a nossa primeira frase pela manhã vai ser aquela frase, aquele canto de amor. É preciso manter a comunhão, especialmente nas horas de estresse. É preciso manter esse link. Nós devemos lançar fora a ansiedade, aquela busca, porque a comunhão traz paz e alegria, e ela preenche todo o espaço que está vazio. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre comunhão é que se trata de um ato corporativo. Você só tem comunhão quando você não está sozinho. Então, quando você ali vai para o seu momento de oração, você tem que saber que você, conscientemente, você não está. Agora você sabe. Você está diante de Deus. Você está com seu Pai. Aonde Deus está? Você está nos braços do seu Pai. Diante dele. Diante dele. Ali está Pai, Filho e Espírito Santo. Ali você tem que saber que você está sendo abraçada ou abraçado por aquele ambiente, por aquela presença, por aquele perfume. Você não está sozinho. Você tem que procurar respirar. Espiritualmente, você respira até com seu corpo a presença de Deus. Não devemos jamais pensar que a comunhão está completa. A comunhão da igreja, quando nós estamos sozinhos em casa, não é isso. Nós temos que estar juntos, toda a sua vida, ali com Deus. Lá em 1 Coríntios 10, no versículo 16, está escrito assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O que significa quando você está na presença de Deus em oração? Você tem que saber que você não é sozinho. Você é igreja. Você é a presença do Espírito Santo aqui na terra. Ali você pode falar tudo o que você quiser. Você pode derramar a situação da igreja aqui na terra. Chorar pelos mártires que neste momento estão sendo mortos. Você pode trazer a situação de missionários que estão no campo, que estão com dificuldade. Uns estão com estresse, outros estão sem o sustento. Outros perderam a visão e estão lá porque não sabem mais o que fazer. É comunhão. Você não é mais uma pessoa. Você não é mais um filho. Você é uma pleiade de situações. Você é a igreja de Jesus aqui na terra. Paulo aqui nos mostra que não apenas compartilhamos Cristo, mas nós nos compartilhamos, todos nós, uns aos outros. Nós passamos a ser parte de um todo. Nós somos uma parte do sonho de Deus. O aspecto da comunhão tem a ver com aliança. Quando você chega diante de Deus como Pai, em comunhão, você chega sabendo que tudo que você é e que você tem é de Deus, mas que tudo o que Deus é e que tem é seu. Já não existe mais diferença, existe uma junção, existe uma mistura, existe, como eu disse na última vez que eu preguei sobre oração aqui, eu disse, é como uma transfusão.
E é nessa hora, meu irmão, que o pensamento de Deus é o seu. É nessa hora que ele lhe diz, você pode não ouvir, você pode não ver, mas você vai perceber no seu coração a direção para onde ele está lhe levando para orar, para pedir, para clamar, para chorar, para sofrer. É pela comunhão que entra a intercessão. A intercessão. Eu sei da história de uma garota que acordou os pais chorando 2 horas da manhã, dizendo, mamãe, tem um pastor precisando, ele está no meio do mato, ele está sangrando, a perna dele quebrou, e ela dizia, vai Senhor Jesus, aí depois ela parou e disse, o Senhor Jesus chegou lá, endireitou a perna dele, endireitou a bicicleta dele, e agora ele está indo de novo. O Senhor Jesus levou ele com a bicicleta e botou no caminho. E ele está chegando no lugar que tem uma porção de casinha pequena. Tudo bem. Passaram-se 2 anos. Chegou um missionário da África que estava trabalhando em Ruanda. E ele deu testemunho de que ele vinha de um culto que foi em outra aldeia, com a bicicleta dele, de uma hora para outra ele caiu na ribanceira, teve fratura exposta, a bicicleta dele dobrou no meio. E veio um homem ali, consertou a bicicleta, curou a perna dele. E quando ele acordou de toda aquela situação, ele estava chegando na tribo, na aldeia dele. A menina gritava, é esse, mamãe, foi esse o homem que eu vi. Os pais dela, que eram aqueles crentes morninhos, tiveram ali a sua conversão. Você veja como Deus levanta uma garota para orar, para interceder por aquele filho dele que estava precisando. Oração é comunhão. Nós ali renovamos os nossos votos, tornando o valor da nossa promessa muito mais vivo do que quando nós nos entregamos a Deus. Buscar a comunhão com Deus pela oração é se colocar numa realidade completa, onde tudo que aquilo que Deus tem é para nós. Lembra quando Jesus Cristo disse, não temais, pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino? Então, pela comunhão, nos entregamos e recebemos. O poder de Deus é para nós. A nossa oração, a nossa presença. Pense que você vai orar não é para você ter prazer, é para Deus ter prazer. Porque tudo o que Ele fez para ter você de volta. Foi Ele que inventou você. Foi Ele que criou você. Mais uma coisa, nós precisamos falar. Quantas vezes nós achamos, olha, mas comigo não é assim, eu nunca tive... Não é. Deus sabe que você é pecador. Ele sabe mais dos seus pecados e dos meus do que nós. Por isso, é bom, sempre bom, fazermos no início da nossa oração, pedir ao Espírito Santo uma revisão da nossa vida, porque ele diz, eu não tenho o braço encolhido que não possa salvar, nem surdos ouvidos que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e encobrem o seu rosto para que não veja. Está escrito em Isaías 59, 1 e 2. Então faça uma revisão no início do seu tempo de oração. Um outro aspecto da oração é o regozijo. Nós lemos lá no Salmo 16, 11, tu me farás conhecer os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. No âmago da oração há sempre
a manifestação de abundante alegria. Gosto muito da versão do Salmo 91 que diz assim: aquele que escolhe como sua permanente habitação o lugar secreto do Altíssimo estará sempre em contato com o poder total de Deus. Esse é o segredo da nossa alegria constante. A maior alegria que vem é aquela produzida pelo coração. A intimidade deve sempre produzir a alegria. E Deus sempre busca a alegria da comunhão com seus filhos. Nós vemos no Salmo 133, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Deus se regozija e o Espírito Santo, ele se compraz na comunhão. Você vê quando Paulo fala: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, porque o Espírito Santo, ele se deleita na comunhão. E esta comunhão, quando eu chego diante de Deus em oração, eu estou trazendo comigo: eis-me aqui, Senhor, e os filhos que me deste. No meu coração, eu não estou sozinha. A minha comunhão é com Deus. Mas eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Então, quando nós vamos a Deus em oração, nós precisamos saber que nós estamos em paz com nossos irmãos, não brigado com um, querendo o mal do outro, com inveja do outro. Precisamos começar a nossa oração sempre nos colocando com confissão para Deus, deixando claro que nós estamos dispostos a nos arrepender, para que a nossa vida seja sempre um cântico de louvor a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e esteja sempre, sempre se alegrando na nossa vida. Que Deus te abençoe hoje, meu irmão. Amém.